Olá, pessoal. Vamos agora aprofundar um pouco mais, né, a pesquisa do ponto de vista da sua natureza. Ou seja, nós precisamos entender um pouco mais sobre o que caracteriza a pesquisa quantitativa e o que caracteriza a pesquisa qualitativa. E que tipos de modalidades de pesquisa são comumente utilizadas dentro dessas classificações. Vamos ver algumas diferenças entre esses tipos de análises. Não é só comumente se conhece, né, a diferença da análise quantitativa para a análise qualitativa, não é só em função dos números ou das compreensões dos sujeitos, né, que são descritas em suas falas, mas tem outras características que pontuam essas diferenças. Vejamos algumas delas. A pesquisa quantitativa ela tem como fundamento os pressupostos da abordagem positivista. Nós vimos anteriormente o que é o método positivista, né? E ele se baseia na existência de uma única realidade objetiva, ou seja, os fenômenos eles são descritos e é possível descobrir, né, por meio do comportamento desses fenômenos, quais são as leis que regem esses fenômenos, né? Então, no caso dos fatos sociais, é tratado como coisas, né? E o pesquisador busca sempre um distanciamento em relação aos fatos, busca, né, uma posição de neutralidade em relação a eles. Já a pesquisa qualitativa, não. Ela decorre de múltiplas tradições, diferente da quantitativa, né? E vai se basear, né, no pressuposto de que a realidade pode ser vista sob múltiplas perspectivas. Tá? Então, ela busca reduzir o máximo a distância entre ele e o que está sendo pesquisado, ou seja, o objeto e o pesquisador. E admite que a sua pesquisa pode estar carregada de valores, de influências. Então, esse é a característica, é uma das características da pesquisa qualitativa. Vamos agora ver em pormenores, né, os pontos de fato que a análise qualitativa difere da quantitativa. Vimos anteriormente de forma geral e agora de forma bem pontual, tá? Então, vamos lá. Concepção do pesquisador como participante do processo de pesquisa e não apenas como observador passivo, ou seja, o pesquisador ele participa, né, do todo momento do desenvolvimento da pesquisa e ele não é um observador passivo como comumente acontece nas pesquisas positivistas. Análise profunda e detalhada dos dados sem o estabelecimento prévio de categorias analíticas. Não se define previamente categorias analíticas. As categorias elas surgem justamente quando da geração dos dados, quando da coleta dos dados. Então, aí vai surgindo categorias analíticas a partir da realidade que se apresenta para o pesquisador. O outro ponto é reconhecimento da influência dos valores do pesquisador dos resultados da pesquisa. É muito difícil separar as influências do pesquisador em relação ao resultado das pesquisas. Então, não se desconsidera isso, né? Foco preferencial nos significados atribuídos pelos participantes da pesquisa. Então, o olhar, né, o olhar do pesquisador volta-se para o significado que os participantes dão às situações, né, aos problemas, aquilo que o pesquisador se propõe a pesquisar. Então, é isso que ele foca. Maior interesse em ricas descrições do que na mensuração de variáveis específicas. Então, ele volta-se muito mais para as descrições do que para mensurar variáveis. A outra é o reconhecimento da influência do contexto em que os dados foram obtidos dos resultados da pesquisa. Então, não se separa o contexto dos dados. Então, tem uma relação e isso é visto no resultado da pesquisa. Algumas metodologias
se utilizam da pesquisa qualitativa. Aqui tem algumas, né, que vamos mencionar, mas a gente vai se voltar apenas para uma, para poder detalhar mais, para que vocês conheçam um pouco o universo dessa metodologia. Então, tem a pesquisa narrativa, a fenomenologia, a etnografia, então, e o estudo de caso, mas tem muitas outras, tá? Cada uma dessas metodologias tem uma forma de trabalhar, né, essa pesquisa qualitativa, a perspectiva qualitativa dos dados, de como se analisa. Então, vamos à etnografia como exemplo, tá? Qual é o objetivo da etnografia? É justamente estudar a cultura e o comportamento de alguns grupos sociais, tá? Então, a pesquisa etnográfica está voltada para isso. Vejamos as características desse tipo de pesquisa etnográfica em relação à análise dos dados. O que o autor sugere, como deve ser o procedimento, tá? Então, inicia-se quando o pesquisador seleciona o problema de estudo e termina com a redação da última frase de seu relatório. Então, o próprio problema de estudo, ele tem que se direcionar para isso e começa-se essa definição a partir daí, né? Então, os procedimentos adotados nesse tipo de pesquisa são analíticos, em decorrência da utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados, tende a ser bastante diversificados. Então, é um tipo de pesquisa que se utiliza de múltiplas técnicas de coleta de dados, tá? E a geração dos dados vai se dar a partir dessas técnicas que são bem diversificadas. Vamos ver agora. Como nós estamos falando de análise dos dados, né, e que os dados eles serão gerados mediante inúmeras técnicas que serão utilizadas pelo pesquisador dentro da pesquisa etnográfica, o que se recomenda? Então, o autor do texto, ele recomenda alguns procedimentos analíticos, tá? Primeiramente, leitura do material, tá? O material que está se falando aqui é um material que foi gerado a partir das técnicas utilizadas. Então, que técnicas foram utilizadas para captar essas informações? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa etnográfica, uma época, que foi sobre a violência escolar no cotidiano da escola. Então, eu fiz uma imersão, né, nessa escola por 6 meses. Eu participei da vida da escola, mas apenas como observadora, tá? Então, me autorizaram, eu adentrar no espaço e fiquei a observar. Então, todos os dias eu fazia anotações acerca do cotidiano, né? Da vida do grupo, dos comportamentos, e fazia isso num diário de campo. Então, através das técnicas, gerava uma porção de dados. Então, é preciso fazer a leituras e releituras desse material para que você possa depois fazer a seleção, né, daquilo que interessa e daquilo que vai te ajudar a estabelecer categorias e significados daquele local que você está fazendo a pesquisa. Então, o outro procedimento é a busca de categorias locais de significados. Então, como as pessoas se relacionam, interagem, elas produzem significados. E o pesquisador tem que estar atento para isso, né? O outro procedimento analítico é a triangulação. Ele vai utilizar diferentes técnicas para poder complementar as informações. Por exemplo, eu utilizei da observação, fiz o diário, trabalhei com diário de campo, registrando, né, fazendo o relato daquela vivência. Eu utilizei também questionários. Então, a gente chama de triangulação, é isso, esse conjunto de técnicas que visam complementar as informações e checar, comparar, ver as diferenças, tá? E o quarto procedimento é a identificação de padrões, né? Aqui vai se verificar, diante das observações feitas, dos dados gerados, o que tem de comum, de diferente, nos padrões comportamentais daquele grupo social, para justamente se clarificar os significados.
Então, nós temos aí uma série de procedimentos analíticos que são adotados pela pesquisa etnográfica. Se fôssemos utilizar um outro tipo de pesquisa, como a fenomenológica, o estudo de caso, teria também outros procedimentos analíticos. Alguns se parecem, mas você tem que lidar com a natureza da pesquisa, do problema de estudo, para que realmente você possa atingir o objetivo da pesquisa. Então, esse aqui só um exemplo para que você possa se iniciar nesse trabalho, inclusive os estudos da pesquisa.